O mundo assiste, cativado e horrorizado. A cada nova revelação, a cada detalhe macabro que emerge, a humanidade se vê presa em um ciclo de fascinação e repulsa. Um crime se desenrola, tão hediondo, tão chocante, que fica gravado em nossa memória coletiva. Esses eventos não são apenas incidentes isolados. Eles se tornam parte de nossa história compartilhada, moldando nossa percepção de segurança e moralidade. Essas não são apenas histórias. São ecos de um passado sombrio que ressoam através do tempo, lembrando-nos das profundezas a que a humanidade pode descer. São janelas para os cantos mais escuros da psique humana, nos forçando a confrontar a realidade arrepiante de que monstros existem, escondidos à vista de todos. Esses indivíduos, muitas vezes, parecem comuns, mas escondem segredos terríveis. Mas por que somos tão atraídos por essas histórias de tragédia e terror? O que nos leva a buscar detalhes mórbidos e a tentar entender o incompreensível? O que elas revelam sobre nós como indivíduos e como sociedade? Talvez seja uma tentativa de encontrar sentido no caos, de entender o que leva alguém a cometer atos tão atrozes. Das mensagens criptografadas do Zodíaco à fachada encantadora de Ted Bundy, os casos criminais têm um jeito de se infiltrar em nossas mentes. Eles nos desafiam a decifrar enigmas e a questionar a verdadeira natureza do mal. Eles despertam medo, inflamam debates e nos forçam a questionar tudo o que pensávamos saber sobre a natureza humana. Cada novo detalhe revelado é uma peça de um quebra-cabeça perturbador. Os nomes se tornam sinônimos de maldade: Jack, o Estripador, Jeffrey Dahmer, John Wayne Gacy. Esses indivíduos não são apenas criminosos. Eles se tornam ícones de horror, representações do mal absoluto. Cada caso, um lembrete severo da fragilidade da vida e da escuridão que se esconde sob a superfície da humanidade. As vítimas, muitas vezes esquecidas, são as verdadeiras tragédias dessas histórias. Essas histórias, por mais perturbadoras que sejam, servem como lembretes severos da importância da vigilância, da consciência e da compreensão. Elas nos ensinam a estar atentos, a reconhecer os sinais de perigo e a valorizar a segurança. Ao mergulharmos nas mentes dos criminosos e analisarmos o impacto de suas ações, podemos nos esforçar para criar um mundo mais seguro e informado. A ciência forense e a psicologia criminal se tornam ferramentas essenciais nessa busca por justiça e prevenção. Junte-se a mim agora, enquanto viajamos ao coração de alguns dos crimes mais infames da história, desvendando a verdade por trás das manchetes e explorando o profundo impacto que esses casos tiveram em nosso mundo. Vamos explorar não apenas os fatos, mas também as repercussões emocionais e sociais que esses crimes deixaram em seu rastro. Norte da Califórnia, final dos anos 1960. Uma época de paz e amor, mas também de medo e incerteza. Uma atmosfera de medo paira no ar. As ruas, antes movimentadas, agora estão desertas à noite, com os moradores temendo o desconhecido. Uma figura sombria, conhecida apenas como Zodíaco, espreita à noite, deixando um rastro de sangue e terror. Ele se move nas sombras, invisível, mas sempre presente. Seu cartão de visitas? Mensagens criptografadas, provocando a polícia e ameaçando novos massacres. Cada carta era um enigma, um desafio para as autoridades. As mortes começaram em dezembro de 1968. Um jovem casal, David Faraday e Betty Lou Jensen, brutalmente assassinados em seu carro. A brutalidade do crime chocou a comunidade. A motivação do assassino? Aparentemente aleatória, aumentando o terror que tomou conta da região. Ninguém sabia quem seria o próximo alvo. O Zodíaco, como ficou conhecido, continuou sua matança, tendo como alvo casais em áreas isoladas. Ele parecia escolher suas vítimas ao acaso, aumentando a sensação de vulnerabilidade. Cada ataque era brutal, calculado e aparentemente impossível de prever. A polícia estava sempre um passo atrás, tentando juntar as peças de um quebra-cabeça mortal.
O que diferenciava este caso, no entanto, eram as cartas e cifras arrepiantes enviadas aos jornais locais. Cada mensagem era uma provocação, um jogo de gato e rato com as autoridades. Repletas de símbolos bizarros e pistas enigmáticas, essas mensagens provocavam a polícia, ostentando a inteligência do assassino e causando arrepios na espinha dos leitores em todo o país. As cartas eram publicadas nos jornais, alimentando o medo e a fascinação do público. Apesar dos melhores esforços da polícia, o Zodíaco nunca foi pego. As investigações se arrastaram por anos, mas o assassino sempre parecia estar um passo à frente. O caso esfriou, deixando para trás um legado de medo, perguntas sem resposta e especulações infinitas. As pistas se tornaram frias e o Zodíaco desapareceu nas sombras de onde veio. Quem era essa figura enigmática? Um gênio do mal ou apenas um homem comum com um desejo insaciável de matar? O que o levou a cometer atos tão horríveis? Psicólogos e criminologistas tentaram entender sua mente, mas o mistério permaneceu. O mistério permanece. Um lembrete assustador da escuridão que pode se esconder nas sombras e dos limites de nossos esforços mais determinados para levar o mal à justiça. A lenda do Zodíaco continua a assombrar, um eco de um tempo de terror que nunca será esquecido. Poucos nomes na história criminal evocam o mesmo nível de reconhecimento arrepiante que Ted Bundy. Ele é frequentemente lembrado como um dos serial killers mais notórios e perturbadores da história moderna. Seus crimes, que abrangeram vários estados e ceifaram a vida de pelo menos 30 mulheres jovens, chocaram uma nação e expuseram o lado obscuro do charme americano. Bundy não apenas tirou vidas, mas também destruiu famílias e comunidades inteiras, deixando um rastro de dor e sofrimento. O modus operandi de Bundy era tão calculado quanto perturbador. Ele estudava suas vítimas cuidadosamente, escolhendo aquelas que pareciam mais vulneráveis. Sua abordagem meticulosa e fria fez dele um predador extremamente perigoso. Ele frequentemente atraía suas vítimas fingindo estar ferido ou personificando figuras de autoridade, usando seu carisma e comportamento aparentemente normal para ganhar sua confiança. Bundy sabia como manipular as emoções humanas, apresentando-se como alguém inofensivo e confiável. Os desaparecimentos começaram no início dos anos 1970. Jovens desaparecendo sem deixar vestígios, suas famílias agarradas à esperança. A angústia dessas famílias era palpável, e a incerteza sobre o destino de suas filhas era insuportável. À medida que o número de corpos aumentava, o medo também aumentava. Comunidades inteiras viviam em constante estado de alerta, temendo que o próximo ataque pudesse acontecer a qualquer momento. A polícia estava sob imensa pressão para capturar o assassino. O que tornava Bundy ainda mais aterrorizante era sua capacidade de se misturar. Ele podia ser qualquer um, em qualquer lugar, e isso o tornava quase impossível de detectar. Sua habilidade de se camuflar na sociedade era uma de suas armas mais mortais. Ele foi descrito como bonito, articulado e carismático, características que lhe permitiam mover-se sem ser detectado pela sociedade. Um lobo em pele de cordeiro. Bundy usava essas qualidades para desarmar suas vítimas e evitar suspeitas. O reino de terror de Bundy finalmente chegou ao fim em 1978, após uma série de prisões e fugas ousadas. Sua captura foi um alívio para muitos, mas também trouxe à tona a extensão de seus crimes horríveis. Seu julgamento, transmitido para todo o país, cativou e horrorizou os telespectadores à medida que a verdadeira extensão de seus crimes veio à tona. O público ficou chocado ao ver como alguém tão aparentemente normal poderia ser responsável por atos tão monstruosos. O caso Bundy teve um impacto profundo na elaboração de perfis criminais, destacando os perigos de julgar um livro pela capa e a realidade assustadora de que o mal pode ter um sorriso encantador. Ele mudou para sempre a forma como a sociedade vê os criminosos,
e como a polícia investiga crimes em série.